Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre forjando o chamado do seu filho. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós estamos recebendo uma visita aqui, a minha filha Sofia Vitória, que tem um canal no YouTube que se chama Sofia Kids da Hora. E nesse canal ela conta histórias, um material didático, um material que vai enriquecer aí a sua salinha das crianças. Então, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal dela. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para que você se inscreva no canal da Sofia e que você possa ver o quanto Jesus usa a vida da Sofia Vitória. Fala um pouco, pessoal, aí, Sofia. Olá, pessoal. Meu nome é Sofia Vitória e eu tenho um canal no YouTube que se chama Sofia Kids da Hora. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, porque ele tem muitas historinhas bíblicas para vocês verem, tá bom? Que Deus abençoe vocês muito, viu? Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos. Um beijo. Amém. Então, gente, aqui hoje nós vamos falar sobre forjando o chamado do nosso filho. Eu quero ler aqui em Isaías, capítulo 65, no versículo 23, que diz assim: Não trabalhão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. Então, eu quero colocar esse versículo aqui como o versículo-chave da nossa mensagem. Não terão filhos para a calamidade. Agora, como que nós forjamos o caráter dos nossos filhos? A primeira coisa, todo pai, digo os pais, tem obrigação de orar pelo seu filho. Você ora pelo seu filho? Você coloca as mãos sobre o seu filho e você abençoa a vida deles? Vocês lembram de antigamente? Benção pai, benção mãe, benção avô. Hoje, geralmente, os filhos não fazem isso mais. Então, você tem a obrigação de colocar as mãos sobre o seu filho, orar, apresentar a vida do seu filho a Deus. Muitos pais não fazem isso e acham que isso é obrigação da igreja. Você é o sacerdote da sua casa, pai. Você, mãe, tem a obrigação de abençoar e de fazer com que o seu filho seja preparado para ser um pastor, para ser uma missionária no futuro. Amém? Segunda coisa, leia a Bíblia e apresente os personagens bíblicos para o seu filho. Conte histórias bíblicas. Mostre os personagens, os grandes heróis da Bíblia. Elias, Davi, Samuel, Sansão, Abraão, Moisés. Você vai trazer para o seu filho aqueles grandes heróis da Bíblia e vai aguçar a curiosidade do seu filho para que ele queira aprender aquilo que é mais sagrado, que é a palavra de Deus, na hora de dormir, ou talvez numa hora que você estiver conversando com seu filho e falar assim: olha, eu quero te apresentar um herói bíblico. Fale de Jesus para o seu filho, fala dos apóstolos, apresente a Bíblia de uma forma criativa para o seu filho, para que ele tenha interesse de conhecer a palavra de Deus. Compre uma Bíblia para ele, uma Bíblia ilustrada. A minha filha, desde criança, já tinha a Bíblia ilustrada dela. Nós contamos várias histórias para ela. A que ela mais gostava era a história de Noé, né? Aí a criança vai começar a aprender a palavra e vai começar a ter fé. Terceiro, isso aqui é uma coisa que todo pai tem que fazer: corrija o seu filho. Corrija o seu filho, porque ninguém gosta de filho sem educação. Corrija o seu filho lá em Provérbios 13, 24. Vamos ver o que diz o homem mais sábio do mundo, né? Em Provérbios, ele escreve falando sobre a correção dos filhos. Ele fala assim no versículo 24:
O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Não estou falando aqui para você espancar o seu filho, não. Estou falando para você corrigir o seu filho. Quando o seu filho fizer algo que é errado, é contra a palavra de Deus, coloca ele de castigo, tira alguma coisa que ele não gosta. E em casos extremos, você dá umas palmadinhas ali, Mas não é para espancar, ninguém está ensinando a espancar o seu filho. Ele tem que ter um exemplo, ensina o seu filho a orar, ensina ele a buscar o Senhor. Amém? Continuamos aqui. Para forjar o caráter do seu filho, mostre ao seu filho o lugar dele na família. Como assim, pastor? O seu filho, ele não pode ser maior que os pais. Eu vejo casos que os filhos é que mandam. Então você tem que fazer para o seu filho entender que quem são os sacerdotes, quem são os primeiros ali na casa, são os pais. Os pais é que têm voz dentro de casa. São os pais que coordenam a casa. E muitas vezes nós vemos isso que nas casas em que os filhos é que mandam nos pais. O filho come o que ele quer, dorme a hora que ele quer, faz o que ele quer, e os pais vão deixando aquela criança crescer, e aquela criança vai se tornar o quê? Um monstro. Ensina o seu filho o lugar dele na família. Amém? Outra coisa interessante também, esse é o 5º ponto. Apresente Jesus para o seu filho. Pastor, mas meu filho vai na igreja. Meu querido, o seu filho fica na igreja no máximo 2 horas. E muitas vezes ele não presta atenção no que está acontecendo lá. Quem apresenta Jesus para os nossos filhos são os pais. O pai é que vai ensinar quem é Jesus. O pai é que vai ensinar quem é Deus, quem é o Espírito Santo. É você que tem a obrigação de ensinar para o teu filho quem é Jesus. Amém? É você que tem a obrigação de falar, olha, eu vou te ensinar aqui quem é o Filho de Deus, aquele que fez os céus e a terra. 6º, ensine o seu filho a ter comunhão com Jesus, a ter uma experiência com Jesus. Primeiro você apresenta Jesus e depois você ensina o seu filho a ter comunhão com Ele. Como? Orando, lendo a Bíblia e tendo experiências com Jesus Cristo. Orando, lendo a Bíblia e tendo experiências com Jesus. Então você vai ensinar para o seu filho a ele a ter uma intimidade com Deus. Como? O teu filho vai ver você orando, ele vai orar também. Ele vai ver você cantando, ele vai cantar também. Porque a palavra, ela muitas vezes nós falamos, mas o exemplo arrasta os nossos filhos. O exemplo é que leva os nossos filhos a saber que nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, tire o seu filho da frente da televisão e de videogames. Aqui, eu não estou falando que seu filho vai ser alienado, não. A minha filha, ela vê televisão, ela vê desenhos, ela tem um momento dela de danças, um momento dela brincar, ela vê televisão também, ela anda de bicicleta, ela gosta de dançar, mas nós não deixamos ela o tempo todo na frente da televisão. Eu quero contar um testemunho aqui de uma mulher que ela chegou em casa e viu o filho dela vestido com calçado com o sapato dela, o filho homem, as roupas dela e todo maquiado. E ela foi no pastor dela e falou, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, que o meu filho fez isso, isso, isso. Quando o pastor chegou na casa daquela mulher, ele perguntou para aquela criança, por que você está vestido dessa forma? Ele falou assim, não, porque aquele desenho, pastor, do Bob Esponja, ele que me ensinou a fazer isso, porque ele é casado com um amiguinho dele. Então você tem que saber o que teu filho está vendo na televisão. Você tem que saber o que teu filho está escutando, com quem que o seu filho anda, quem são os amigos do seu filho. Se seu filho tem celular, que eu acho um erro dar celular para a criança, você tem que verificar o que tem no celular do seu filho, com quem que teu filho conversa, com quem que teu filho está tendo comunhão, para que lá na frente você não tenha que visitar o seu filho numa cadeia. Você sabia que quase 90% dos homens que estão encarcerados são filhos de crentes? Infelizmente, meu querido, por quê? Porque não ensinaram os seus filhos a ter comunhão com Jesus. Você sabia que 66% dos filhos de evangélicos, quando chegam na adolescência, eles abandonam a igreja? Por quê? Não tem alicerce, não tem raiz para continuar dentro da igreja. Você sabia que quando os adolescentes chegam na igreja, chegam na fase da adolescência,
eles abandonam o evangelho porque a igreja, ela para eles perdeu o interesse, porque não tem experiência com Jesus. Oitavo, ensine o valor e o respeito e o trabalho para o seu filho. Ensine o seu filho a respeitar os mais velhos, a respeitar o seu pastor, a respeitar a igreja, a respeitar a palavra de Deus, respeitar horários, na hora do almoço, na hora que vai comer todo mundo junto, a oração na hora do almoço. Ensine o seu filho a ter comunhão com os pais, a conversar. Tem pessoas que a gente chega na casa deles, aí o filho está vendo televisão, ele não cumprimenta ninguém, continua vendo televisão e os pais acham aquilo normal. Ou então está na hora do almoço, o filho está lá jogando e fala, não, daqui a pouco ele vem. Você tem que colocar ordem na vida do teu filho. E assim ele vai ter um chamado. Quando o teu filho entender o que é Cristo, o que é a palavra, ele vai ter o quê? Um chamado forjado pelo Espírito Santo. Então, meu querido, primeiro, ore pelo seu filho. Leia a Bíblia e conte os personagens bíblicos para ele. Corrija o seu filho. Mostre ao seu filho o lugar dele na família. Apresente Jesus para o seu filho. Ensine o seu filho a ter comunhão com Deus. Ensine o seu filho a ter devocional, a ter intimidade com Jesus. A minha filha tem um devocional dela. Lá no quarto dela, lá tem vários versículos bíblicos que nós colocamos para ela ir já conhecendo a Jesus. Tire o seu filho da frente da televisão e do videogame e ensine o valor do respeito e do trabalho. Ensina o seu filho a trabalhar e a ter respeito pelos mais velhos. Ensina o seu filho a ver toda a oportunidade e ele ganhar as oportunidades e ser um grande homem e uma grande mulher na presença de Jesus. E aí ele vai chegar na fase adulta, ele vai o quê? Ele vai querer ser um pastor, um missionário, ele vai querer ser um bispo, ele vai querer ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus que conhece Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir, compartilhar, se inscreva no canal da Sofia Vitória, amém? Vou deixar o link aqui na descrição, entre lá, veja as histórias que tem para o seu filho, são um material excelente, didático, usa aí da sua escolinha, amém? Então, fica aqui o abraço do canal Conectados com Cristo, até o próximo vídeo.